A missão do verdadeiro messiânico é amar, ter comprometimento, ser ético e respeitar o semelhante. É vivenciar o que de melhor existe em cada ser humano. Como as doenças constituem basicamente o maior processo de eliminação das toxinas, é natural que as pessoas com grande acúmulo de impurezas sofram em consequência do aumento do espírito do fogo, severas purificações. Também não se deve esquecer o fato de que, até hoje, as moléstias terem agido como formas lentas de limpeza, através de gripes, tosses, dores de cabeça ou alguma outra ação leve, sem grandes ameaças à vida. No final dos tempos, porém, dificilmente haverá quem possa resistir às doenças. Serão violentas e com vários sintomas simultâneos. Acontecerão problemas gravíssimos. Os médicos não vão saber diagnosticar, nossa senhora, a causa, e a morte repentina será inevitável. Portanto, em consequência dessas grandes purificações, toda a humanidade passará por um período de horror indescritível, com uma quantidade inumerável de vítimas. Foi exatamente sobre esses fatos a advertência de Cristo, feita já há tantos anos, quando se referiu ao fim do mundo. Entretanto, até hoje os homens não entenderam o significado do juízo final, nem sabem a época em que vai ocorrer. Por essa razão, a maioria ainda não despertou. Agora, porém, o tempo está se aproximando. Deus permitiu, por isso, que eu soasse um estridente alarme de falar de modo claro sobre o verdadeiro sentido do grande juízo. De outra parte, será também um período durante o qual o imenso amor divino poderá salvar o maior número de pessoas possíveis. Uma vez que Deus, como executor da grande mutação, terá às suas mãos o destino de toda a humanidade. Entretanto, para que a misericórdia suprema se manifeste, os homens precisam desejar arrepender-se e entregar-se irrestritamente ao Criador, pedindo-lhe perdão pela enorme carga de máculas acumuladas. Eis a única maneira de poderem ultrapassar ilesos essa fase. Não haverá outro caminho. A mim coube, como propulsor dessa fase final, o plano de Deus alertar pela última vez a humanidade. Quem não quiser ouvir essas advertências estará automaticamente escolhendo a autodestruição, porque para arrependimentos de último instante não haverá tempo, será tarde demais.
Maka amaharani kamitsu marimasu. Kamurogi kamuro mino mikoto mochite. Some miyoya kamui zanagi no mikoto. Sokoshi no himoka no tachihana no odono ahagi harani misogi hara itamo toki ni narimasero harai dono o kamitachi moro moro no magagoto tsumikegare o harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami ao yorozu no kami tachi tomo ni ame no fuchikoma no mimi furita tete kikoshi meseto kashikomi kashikomi moma osu miroko mikami amori tamae sakihae tamae miroko mikami mamori tamae sakihae tamae Meishia no mikami mamori tamae sakihae tamae Meishia no mikami mamori tamae sakihae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase
Boa tarde a todos. O tema da aula de hoje é muito interessante. Ação autopurificadora. As toxinas acumulam-se nas partes do corpo físico que correspondem às áreas nubladas do corpo espiritual. Qualquer incremento de nuvens no sistema espiritual é acompanhado por um aumento proporcional de toxinas no sistema físico. Quando as nuvens se acumulam no corpo espiritual, as toxinas seguem seu exemplo solidificando-se. E quando as nuvens são dissipadas, as toxinas também são eliminadas. Quando a purificação se manifesta, o sistema corporal físico sofre uma crise de eliminação, à medida que tenta expelir as toxinas. Assim, o processo de purificação é refletido fisicamente na dissolução e eliminação de toxinas. Nós devemos reconhecer que a contribuição positiva que a purificação presta para uma saúde melhor é uma das maiores bênçãos que Deus concedeu. A purificação é, na verdade, uma bênção, porque a presença de nuvens impede as pessoas de cumprirem suas responsabilidades. Apenas naqueles que estão livres de impurezas espirituais são capazes de viver plenamente em perfeita saúde. Atualmente, todo mundo, por assim dizer, tem nuvens no sistema do corpo espiritual e toxinas no sistema físico. Na realidade, os sistemas de muitas pessoas estão tão densamente nublados e tão contaminados pelas toxinas que não contam com vitalidade para serem suficientemente favorecidas pela sua capacidade de autoeliminação. Mais do que nunca, essas pessoas parecem robustas, porém não são realmente saudáveis. Sua vitalidade está tão debilitada que o processo de purificação simplesmente permanece temporariamente interrompido ou adormecido dentro delas. À medida que o final da era da noite se aproxima para anunciar a era do dia, o poder de purificação do mundo espiritual virá ainda mais forte. Todos nós seremos forçados a sofrer intensa purificação. Com o propósito de nos prepararmos para este acontecimento, foi que Deus nos concedeu o poder do Jorei, a fim de dissipar as nuvens e eliminar as toxinas que se acumularam em excesso em nossos sistemas corporais. Isso aqui, Meixo Sama está falando do nosso corpo humano, parte física, né? Das reações que acontecem, da eliminação, de purificação e tudo mais. Tal. Mas se nós olharmos de forma muito mais ampla, olha o que está acontecendo no Brasil nesses últimos tempos, nesse último mês, praticamente, né? Começando desde Brumadinho, né? No Rio de Janeiro, esse mês foi feroz, está sendo hoje, teve 2 acidentes, 3 bateram, depois um ônibus com a porta aberta, fez uma curva e um senhor voou dentro do ônibus e morreu também. Né? Então, assim, a gente, começando a falar assim, que as nuvens se acumulam no corpo espiritual da gente, matéria, e de alguma forma, qual é o processo de purificação para isso ser eliminado? Purificações coletivas, né? Por que será? Que tanta coisa negativa aconteceu para poder gerar tanta eliminação, tanta purificação. Tem um ensinamento do Meixo Sama que ele fala muito sobre isso. Né? Tem uma que fala sobre o clima, que o clima fica revolto porque é o acúmulo de pensamentos negativos, sentimentos negativos, e chega uma hora que isso tem que ser eliminado. Então nós temos que nos preservar. Hoje eu dei uma aula de manhã dos pioneiros, e falando um pouco sobre... eu não preciso, como é que é? Eu tenho que ficar atento não ao que eu já fiz, mas eu tenho que ficar, assim, entre aspas, preocupado com o que eu deixei de fazer. Muitas vezes eu uso desculpas esfarrapadas para não cumprir minha missão, seja ela qual for, né? Ou é uma festa, ou é um isso, ou é um aquilo, e a sua missão, especificamente, é uma oração, é um culto, é uma cerimônia de dedicação, você coloca em segundo plano. Só que, quando ocorre a sua queda espiritual, você corre para onde? Para buscar Deus. E você quer resolução imediata. Como se Deus fosse um
uma Crefisa, né? Que você vai pegar emprestado toda hora lá o seu dinheirinho lá. Só que chega uma hora que o seu crédito acaba. Você não tem mais de onde tirar. Não tem mais consignado, né? Acabou a sua cota. Mas a gente exige que Deus faça, porque nós queremos. Aí muitos vão entender a purificação como sendo um castigo de Deus, porque eu fiz isso, eu não fiz, eu deixei de fazer. E na realidade a purificação nada mais é do que o grande amor de Deus para nos limpar, para nos preparar para uma missão muito maior. Aqui Meshama fala claramente sobre essa parte de eliminação de toxinas através disso. O final é muito interessante, quando ele fala que, à medida que o final da era da noite se aproxima para anunciar a era do dia, o poder de purificação no mundo espiritual virá ainda mais forte. Todos nós seremos forçados a sofrer intensa purificação. Todos nós seremos forçados a sofrer intensa purificação. O que vai diminuir ou aumentar? Não é nem bem isso. O que vai dizer qual é a carga maior ou menor da nossa purificação? É o nosso nível espiritual. Se eu semeio coisas boas e positivas, eu acumulo coisas positivas, eu acumulo gratidão, eu acumulo virtudes, eu vou estar num nível elevado. Então a minha purificação vai ser igual a de todos. Só que proporcionalmente eu vou receber menos. Dá para entender? Né? Eu posso estar na treva. Nilsana está no céu. Vai vir uma gripe para nós dois. Ela vai dar um tchum, um espirrozinho de nada. Eu vou me lascar todo com a pneumonia, eu vou quase morrer em cima de uma cama. É a mesma purificação, mas o nível espiritual dela está muito mais acima do que o meu. Por quê? Porque ela fez coisas boas, ela semeou, ela ajudou as pessoas, ela recebeu gratidão, ela foi útil às pessoas. Eu, por sua vez, fui uma pessoa egoísta, só pensei em mim, não quero saber do resto que se dane, entendeu? Me acho o cara perante Deus e tudo mais tal, e na hora do vamos ver, eu vi que eu não sou bodega nenhuma, eu sou só uma porcariazinha que acha que sabia e não sabia nada. Né? Aí nessas horas eu me coloco como o quê? Ai, por que isso acontece comigo? Ai, por que eu sou tão infeliz? Ah, isso deve ser coisa feita. Ah, isso deve ser isso. Isso deve ser aquilo. Eu vou tentar encontrar vários argumentos, por assim dizer, para justificar a minha resposta. Que, por sua vez, vão justificar o meu sofrimento. Eu deixo de purificar para entrar num processo de revolta gigantesco com Deus. E com algumas pessoas. Não é comigo não, porque eu sou santo. Eu sou perfeito. Né? Os outros é que estão errados. Né? Então, a nossa mania, muitas vezes, de achar que nós sabemos tudo, é que nos cria imensos problemas, imensas purificações, que por sua vez se tornam sofrimentos porque eu não aceito como purificação. A purificação, quando vem, você tem que ter profunda gratidão a ela. Eu falei numa aula, não sei se foi na aula, se foi numa aula dos pioneiros, quando eu purifico, é porque Deus me ama. Ele quer me dar mais saúde, por isso ele me dá uma doença. Ai, como? Ele tem que eliminar as toxinas para você ser mais saudável. Ele quer que eu seja mais próspero, então ele me purifica financeiramente para que eu entenda o que é gratidão, seja grato e ganhe força na gratidão. Ele quer que eu seja uma pessoa que leve paz aonde quer que eu vá, mas para isso ele vai me treinar como? Em conflito. Eu conversei agora há pouco com uma pessoa aqui. Para você falar de paraíso, você tem que conhecer o inferno. Senão você é um mero repetidor de palavras. Não é? Não, que o paraíso é lindo, mas tu já foi lá, ô lindão. Para você valorizar a sua casa, você tem que perdê-la. Muitas vezes, não é? Para você ter algumas coisas para você valorizar, você tem que ficar sem. Ah, eu era feliz e não sabia. Não é assim? Né? A pessoa reclama que todo dia come arroz, feijão e ovo. O dia que não tem, ela dá um braço para poder comer um arroz, feijão e ovo. Há muitos anos atrás, muitos anos nem tanto não, 10 anos atrás, por aí, 10, 12 anos atrás, nós dedicávamos em São Caetano. E lá nós chegávamos de manhãzinha, só que nós chegávamos 7 horas da manhã na igreja. Porque a igreja abria 8h30. E eu morava aqui. Para ir para São Caetano, eram 2 conduções. E a igreja abria 8h30 todo dia. E nós ficávamos até 9 horas da noite. Era o horário nosso.
E muitas vezes a gente não tinha o que comer. Sabe o que era? A gente fazia vaquinha e comprava pão de frios. Pão de frios. Era um pão compridinho assim, e quem estava comigo ou era o Rubens, ou era outra pessoa, ou era outra pessoa. Normalmente ele dividia em 3. E uma barecola. Isso durante 2 anos. 2 anos. Comendo o danado pão de frios com barecola. Quando aparecia o miojo, era glória a Deus. Não é? É verdade. É verdade. Então, assim, hoje, eu tenho que valorizar qualquer coisa. Porque o dia que eu não tive, me fez falta. Então, quando alguém faz frescura para não como tal coisa, não como tal coisa, o dia que tiver com fome, vai saber o que é, como é bom. Né? Eu viajei para a África. Lá tem uma... Todo dia eu passo na rua aqui, eu vejo, aqui eu vou pegar uns punhados aí, vou fazer aqui para ver se é aquilo lá mesmo. Tem um mato. É um mato. Rasteiro. Chama cacana. Cacana é mato. Quem come isso aí lá, algumas pessoas comem, mas a maioria quem come isso é o gado. É mato. Só que eu comi muito cacana lá, porque faziam salada, ou refogadinho de cacana. E o trem é gostoso. É amarguinho, mas é bom o negócio. Né? E eu vejo às vezes na rua, eu falei, pô, caramba, sabe que isso aqui é cacana? Eu fico meio sem graça de pegar uns punhados lá e dar umas mastigadas, porque né, vai começar que eu estou comendo capim, pô, comendo mato. Né? Mas é cacana. E eles comem. E eu comi. E eu gostei do negócio. Então, muitas vezes nós passamos por várias privações na vida e a gente não sabe agradecer essa fase. Sabe por quê? Porque a purificação passa. Se Deus me deu a oportunidade, é duro agradecer isso, né? Deus me deu a chance de hoje eu estar passando por uma purificação X, seja doença, miséria ou conflito. Eu estou sofrendo? Estou. Mas estou entendendo? Estou. Porque eu sei que Deus me ama. E Deus quer me preparar para uma missão muito maior. Então eu vou ter, só peço sabedoria e força para suportar. Depois que passa, fala assim, cara, eu venci. Eu venci. Né? Então Deus te prepara para uma missão maior, através daquilo que você é mais fraco. No ensinamento desse mês, do culto mensal, foi preparo para grandes missões. Qual o maior treinamento para a pessoa para grandes missões? Qual é o maior treino que Deus te concede para que você seja um líder religioso, para que você assuma uma missão maior? Sabe qual que é? A ira. É fazer você ficar virado no giraia de raiva com alguém. Ué. É o maior treinamento. Eu muitas vezes passo os perrengues, passo uma raiva lascada, quero matar uns 2, 3, né? Dou descarregar às vezes só de ursinho lá, solto uns BO lá, mas depois surgem pessoas para atender com sofrimento, você tem que esquecer os lazarentos e dar vida para quem quer viver. Dar esperança para quem quer viver. Nós perdemos tempo demais, sabe com o quê? Com o cocô que a gente pisa na rua. Você pisa no danado do cocô lá, fica pensando no sapato lá, pô, lazarento, cachorro desumano, quando não é humano que você pisou. Aí você pisa lá, fica limpando, pensando, pô, por que será que eu pisei no meu cocô? Cara, o cocô já limpou, vaza, vai embora, segue teu rumo. Nós ficamos perdendo tempo com o cocô que a gente pisa na rua. A mesma coisa são pessoas que nos causam sofrimento, ou situações que nos causam sofrimento, que fogem do nosso alcance. Tem que deixar o cocô na rua. Não é assim? Mas a gente não consegue. Tem que soltar um pouco os cachorros de vez em quando, soltar o gado de vez em quando, porque faz parte também do nosso aprimoramento. É duro? Claro que é, ué. Mas o mais gratificante é que você tem que ter uma coisa meio camaleônica, sabe? Tem que virar meio camaleão. Quando é que veio aquele casal, senhor Deus, que a gente estava atendendo? Hoje é quarta, foi na segunda-feira. Segunda-feira passamos uma raiva danada aqui com uma cabocla aqui, né? O cúmulo do mau-caratismo. Mas faz parte também dos nossos aprimoramentos. No auge da raiva, me chega um monte de gente para atender, né? Primeira vez, de graça, e vamos que vamos, e atende, e vai. Cara, você esquece. Sabe por quê? Porque o importante é dar vida para quem quer viver. Quem quer viver na treva, que seja feliz no seu inferno. Né? Às vezes nós passamos por aprimoramentos porque a missão da arte do Jorei é muito maior do que a gente imagina. A arte do Jorei purifica com conflitos, por quê? Não que a gente cause. Querem causar para a gente. Mentem usando o nosso nome. Essa purificação, essa mácula não é nossa. A gente tem que entender e aceitar por quê? Mestre Sama fala, preparo para grandes missões.
Se o preparo para grandes missões é passar por aprimoramentos como esse, então nós temos que saber tirar lições disso e seguir adiante. Se o nosso aprimoramento é doença, algumas pessoas ficam doentes, então nós temos que aprender nessas condições o que nós temos que aprimorar. E assim vai. A arte de jurar é interessante porque nós purificamos em algumas situações específicas. Talvez porque Deus tem algum tipo de propósito diferente. Nós não temos muita doença, né? Aqui não tem muita doença. Não é, Fábio? Os casos maiores são purificação financeira e conflito. Mas as doenças que surgiram aqui, todas, tiveram graça. Não foi? Câncer. Várias doenças, não foi que a gente acompanhou? Tiveram graça. Só não tem graça quem quer de graça. Ai, você reza para mim que eu não consigo ir aí, mora do lado aqui. Ah, você reza para mim que eu estou indo numa festa, hoje eu não posso ir aí. Aí reza. Então, eu não tenho como pegar, o Meshama mandou uma graça aqui, vou colocar no envelopinho, dá o teu CEP, que eu vou despachar o milagre para o correio. Não dá, não funciona assim. A graça só vem pelo esforço e obediência. Uma moça veio aqui na segunda-feira, ontem, foi ontem que ela trouxe o marido? Não, ela veio semana passada, não foi? E segunda-feira ela trouxe o marido. Eu descobri o ponto vital do problema dela, orientei ela e perguntei para o marido, fez o que eu orientei? Fiz. E qual foi o resultado? Nossa, minha casa mudou. A casa mudou. Então, assim, é isso que vale a pena, mas porque foi obediente. As pessoas às vezes reclamam que a vida não muda, mas sabe por que não muda? Porque elas são muito folgadas. Entendeu? A pessoa tem que levantar uma casa, quer que eu vá lá levantar o tijolo para ela? A casa é tua, tu tem que fazer o esforço, ué. Senão nunca vai dar valor. As pessoas querem ter milagres e elas não fazem esforço algum para alcançar esse milagre. Ela quer que o outro reze, se mate, dedique para ela, para que ela possa estar lá bonitinha no paraíso. O meu, como é que fala? Não é preposto. É o meu, a gente fala muito, o meu dublê. Né? Eu estou ferrada, mas quem vai rezar é o seu dublê. Né? Porque eu tenho que viajar, eu tenho que fazer alguma coisa. É verdade, ué. Ô fulano, vai rezar por mim lá que eu tenho que fazer um compromisso. Então você vai rezar para... vou pular carnaval. Não vou longe. Uma pessoa me questionou que nós vamos fazer culto sábado. Mas é carnaval, reverendo. As pessoas querem viajar. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Não, mas o senhor não pode mudar o dia do culto? Eu falei, por que você não muda o dia da sua viagem? Eu falei, fala isso para Deus, ué. Deus, muda a parada aí, que eu tenho que viajar, não dá. Aí vamos supor que você apareça com câncer, uma doença grave. Aí, reverendo, você pode vir me estagiar em mim, você pode fazer assim, pô, mas justo hoje, tem um chopp maneiro aqui, tem uns bolinhos de bacalhau para gente comer, um negócio agora. Não dá para ser segunda-feira? Você aguenta? Você não morre até lá? Você aguenta a dor? Não funciona assim. Deus não é empregado da gente. Nós não podemos fazer com que Deus haja de acordo com a nossa conveniência. Nós temos que servir para merecer ser servidos. E não é que alguém vai nos servir. Quem vai nos servir vai ser Deus, sabe por quê? Por mérito. Não é por obrigação. É mérito. As pessoas confundem muito isso. Eu dedico porque eu amo dedicar. Eu cumpro a minha missão por amor. Eu não faço por obrigação. Mas eu sei que no momento certo, Deus provém, Deus proverá. O que eu necessito, que a igreja necessita, no momento certo vem. E quando vem, vem puro, porque é sincero. Eu não preciso ficar inventando nada, modinha nenhuma. As pessoas, graças a Deus, nós nos livramos de um monte de problema. Porque antigamente as pessoas vinham aqui na igreja atrás de cargo, de posição, de título. Para dizer, eu sou ministro, eu sou reverendo. Sabe nem falar, sabe nem quem é Meixo-sama e quer ter título. Nós não vivemos mais nesse mundinho. A pessoa entrou por essa porta, eu quero ser útil. Como é que eu posso fazer? Ontem uma senhora que está vindo aqui, ela tem 74 anos de idade. Ela é corretora. Vem aqui, doou um monte de coisa para a gente, para poder vender ali. Passa uns apuros danados. E ela fala assim, nossa, eu gosto tanto de vir aqui.
Eu falei, a senhora não acha que está na hora de a senhora mudar o seu destino? Como, reverendo? Ué, saia do banquinho e venha para a cadeira. Eu tenho certeza que a hora que a senhora começar a fazer as aulas, até sua vida profissional, porque ela trabalha ainda, vai mudar. A senhora vai entender um monte de coisa que a senhora talvez não entenda hoje. Ela olhou para mim assim, mas será que eu tenho merecimento e nível para poder também ministrar Jorei? Eu falei, olha, não se menospreze. Né? Ela falou assim, isso aí é um chamamento ou é um convite? Eu falei, o convite é o homem que faz, o chamamento é Deus que faz. Então se sinta como um chamamento. Então quando eu começo a fazer aula, vai fazer aula, vai receber o Ricari. Receber o Ricari nos transforma em pessoas diferentes, desde que você faça por onde. A pessoa pensa que recebeu o Ricari, ela vai de japonês vai virar alemão. Não vai, não tem como. Mas vai mudar a essência, vai levar. Quem é ruim pode continuar sendo ruim do mesmo jeito, mesmo com o Ricari no peito. Não vai mudar nada. Só vai mudar se a pessoa quiser mudar. Quiser e desejar ser diferente. Como é que você ganha milagre? Quando você gera milagre para outras pessoas. Eu posso estar passando por N problemas, mas quando eu me devoto a servir, Deus provém, Deus proverá. Eu não preciso me preocupar com o que acontece na minha casa, no meu trabalho, porque eu estou dedicando, alguma coisa vai acontecer. Por isso que 1 minuto da minha dedicação vale ouro. 1 minuto que seja, desde que você faça com profundo amor e cumpra a sua missão. Dentro da igreja, é fácil ser messiânico. Não é não. Também é difícil, sabe por quê? Porque o nego não consegue sustentar a máscara durante muito tempo. Pelo menos aqui. Né? A gente vai na arte de Jorei, às vezes, você vai fazer viagens missionárias, às vezes a pessoa maquia a igreja 2, 3 dias. A partir do 4º, 5º dia, não tem mais como segurar a represa, a barreira cai. Né? Aí você vai ver como é que é o dia a dia, como é que as pessoas são, como é que não é, como é que deixou de ser. Porque nós ensinamos algumas coisas. Nós temos uma linha doutrinária. Né? Então, às vezes as pessoas se perdem, por quê? Porque é o ego que quer falar mais alto, a vontade de aparecer quer ser mais alto. Nós aqui não fazemos isso. Né? A gente limpa banheiro, lava janela, varre rua, varre tudo. Não tem frescura nenhuma. Porque neguinho de fora quer ter frescura. Arranca o braço, fazer dedicação de limpeza. Né? Da mesma forma, nos nossos convívios pessoais ou profissionais, enfrentamos situações de vários tipos também. Só que nós temos que aprender uma coisa. Não compre problema que não é seu. Não pague dívida que não é sua. Ah, mas é meu filho. Ah, mas é minha esposa. Mas é meu marido. Mas são seres individuais. São seres individuais. Véio. Atendi uma pessoa também segunda-feira aqui. Estava sumida, desapareceu, aí apareceu de novo. Ai, posso falar um pouquinho? Eu falei, pode. Um problema com o filho, assim, assim, assado, 19 anos. E assim, assado. A gente reza tanto lá no centro, mas não funciona. Mas lá é muito bom, funciona sempre, tá cheio, sempre tem graça. E não sei o que lá, estou rezando, mas meu filho não consegue. Eu falei assim, então não dá tanta graça assim, né? Está rezando, está pior, né? Foi quando eu falei para ela assim, as rezas que vocês fazem para pessoas negativas, ou pessoas que, entre aspas, de acordo com as suas palavras, são do mal, já conhece a ladainha toda. Mas aqui não conhece. O coração aqui é diferente. É em japonês, tem em português também, mas o poder da oração também é diferente. Eu falei, mas e agora o que eu faço? Eu falei assim, olha, desculpa, mas seu filho vai se ferrar. Ele vai sofrer. Mas como? Sabe, mas nós também vamos sofrer. Porque não queremos que ele sofra. Mas ele vai sofrer e vocês vão sofrer junto com eles. Ela não sabia o que fazer. Eu falei, vou te falar mais. Ele tem o Ricari no peito? Tem. Não, ele tem o Ricari, mas não usa mais, não quer saber de igreja, muita coisa. Então, para que eu vou ficar preocupado em rezar para ele? Eu falei bem assim, se ele não quer nem saber de oração. Ele falou assim, e vocês vão sofrer. Vão sofrer. Mas o que eu tenho que fazer? Mudar. Mude você para mudar seu filho. Seja mais comprometida.
Só aparece aqui quando está ferrada. Não tem compromisso nenhum. Quer que Deus faça... Eu falei, bota o nome no altar da pessoa, do seu filho e da namorada. Eu posso escrever que eu quero que ele se separe? Eu falei, de jeito nenhum, a senhora não é Deus, velho. A senhora vai colocar, pedindo a Deus, elevação espiritual. E que seja feita a sua vontade. Tá bom. Foi para casa, ofereci e chorei. Não dá que eu estou com pressa, que eu tenho um compromisso. Cara, é complicado, né? Aí ontem mandou mensagem. Olha, muito obrigado pela conversa, foi dura, mas olha, foi muito importante para mim, meu marido entendeu também. Eu posso ir aí reconsagrar o Ricardo? Eu falei, pode, só que vai fazer aula. Ah, tem que fazer aula? Tem que fazer aula. Reconsagrou o Ricardo? Tem que fazer aula. Principalmente agora a senhora, que vem aqui de vez em quando. De vez em nunca, né? Eu posso levar o Ricardo, meu filho, para reconsagrar? Eu falei, de jeito nenhum. O dia que ele quiser reconsagrar o Ricardo, ele vem. É ele. E falei, e não venha querer reconsagrar o Ricardo para tentar ajudar seu filho. Ajudar não, ele não pediu sua ajuda, é preocupação de vocês como pais. Mas ele não pediu sua ajuda. Até porque para ele está feliz. Então, às vezes, nós assumimos um monte de problema que não é nosso. É um filho que é bandido, que é ladrão. É um sobrinho, é uma mãe, sei lá, qualquer coisa que seja. E você sofre. O Salmo Testamento que ele fala sobre o bem e o mal, às vezes a missão dessa pessoa, desse filho, por exemplo, é limpar e purificar a linhagem da família. Tem que ter gratidão. Mas ter gratidão à missão dele não significa falar assim, ai que lindo, ele é um bandido, ladrão, ele roubou. Nossa, matou quantos ontem? Roubou o quê? Me poupe, né? Tem que ser justo e coerente. Ué. Você pode orar para que ele se eleve espiritualmente e saia e consiga cumprir sua missão, mas se eleve e consiga vencer nessa vida. Despertar. Eu não posso ser conivente com o mal e ter um monte de gente conivente com o mal tentando encobrir malfeitos de parente, de quem quer que seja. Pensa que vai subornar o caboclo porque dando coisa para ele ou para ela ou quem quer que seja, para o cara parar. Não vai ficar nas garras do mal. Ué. É pior ainda. Por isso que purificação não é castigo de Deus. Muitas vezes a pessoa se castiga mesmo. Ah, eu não sei porque eu passo por isso. Passa porque quer. É fácil falar? Não, não é fácil falar, não, porque eu vivi isso na minha casa. Eu tive um irmão que assim. Então eu sei o que eu estou falando. Não estou falando de teoria, não, é vivência. Por isso que eu falo, Deus treina e disciplina aqueles que têm grande missão. Eu tenho que passar por tanta desgraça, entre aspas, para poder entender o que é a glória de Deus. O que é a graça de Deus. Né? E nessa jornada toda, você envelhece, você cai, você sofre, você se questiona perante Deus. Eu não questiono Deus. Eu, às vezes, me questionava perante Deus. Por quê? Né? Foi daí que eu busquei entender a essência de Deus, a essência de Meixo Sama. Entendi que a maior fortaleza que o fez ser quem ele é o amor pleno que ele possuía. Amor pleno, não é amor carnal, é amor que transcende a nossa consciência. Né? Então, através desse momento, ele pode ajudar as pessoas. Né? Levantar a mão. Mas eu não tenho tanta convicção no Jorei. O dia que você ministrar e ver um milagre, você vai entender o que a gente está falando. Eu falei para a pessoa que veio aqui, eu falei, ó, tudo que nós falarmos aqui, você desconfie, viu? Não acredite, não. Mas por quê? Porque nós somos suspeitos. Né? Você só vai acreditar na graça que eu estou te falando quando você sentir. Quando você for testemunha. Né? Porque a fé tem que ser provada muitas vezes, né? Dona Áurea tem 300 anos de membro. Quantos milagres a senhora já viu? Não. Mais forte. Sofria, chorava muito, mas
eu sofria, chorava muito, brigava com o Meixo Sama, brigava muito. Brigava com Deus, com Jesus, mas passava. Depois, a gente passa, às vezes, por extremas dificuldades naquilo que Deus quer nos preparar. Esse treinamento, ele exige da gente muita resignação. Mas é uma resignação consciente. Sabe? Tem muito aventureiro que quer ser aquilo que talvez nunca alcance nível para isso. Nunca alcance. Mas a gente entende que hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Né? Eu não posso mais viver o ontem. Eu também não posso viver amanhã. Eu só posso viver o hoje. Hoje eu estou passando por uma purificação. Mas amanhã eu posso ter uma graça. Não é? Na minha cabeça funciona assim. Eu fui trabalhando o meu mental com relação a isso. Lendo ensinamento, assim, hoje eu posso acordar, dormir em nível de inferno, mas eu posso acordar amanhã em nível de paraíso. Mas para isso, eu tenho que ter esforço. Eu preciso ter comprometimento. Eu preciso estar no movimento. Eu não posso ser um aventureiro na fé. Eu não posso ser um turista da fé. Sabe? Porque quando você cai, é doído levantar. É doído levantar. E sem crédito ainda é pior ainda. Porque assim, você vai crescendo espiritualmente. Materialmente, você pode estar um pouco estagnado. Mas espiritualmente você está subindo. Vai chegar um momento que daqui, isso vem rápido. E você não pode esquecer que tem que crescer junto. Eu trabalho, estudo, faço um monte de coisa, mas dedico. Correndo junto. Quando a pessoa atinge um patamar razoável, ela esquece daqui, da parte espiritual. E ela só quer saber da parte da matéria. E vai embora. Tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo bem, tá tudo lindo, até que um dia, bloft, desaba. Por que desabou? Porque ela não fez crescer a sua base. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Não existe evolução material, crescimento espiritual sem evolução espiritual. É impossível. Pode durar 10, 20, 30 anos. Mas, cara, hoje em dia está muito rápido. O processo de purificação, vamos dizer assim, ou de prestação de contas, está imensamente rápido. E agora, mais do que nunca. Se vocês repararem bem, de 2 anos para cá, não vou nem 2 anos, 2014 para cá, se não me engano, quando começou até Lava Jato, essas coisas todas, começou a aparecer muitos carros de corrupção, desabando, as máscaras caindo e tudo mais e tal. Isso o Meixo Sama fala nos ensinamentos. Pegou as grandes corporações, políticos, juízes, tudo corrupto. Ainda não chegou na parte baixa. Porque veja, todo mundo está mirando lá em cima, né? Mas esquece que tem um intermediário e tem a parte da base ainda. Hoje não teve uma denúncia ontem de um grande governador do Rio de Janeiro corrupto lá, que está preso, envolvendo até um cardeal e um bispo? Cara, o cara ia ser candidato a papa. Olha como estão as coisas. Os escândalos da própria Igreja Católica, com pedofilia e tudo mais, o Papa tentando fazer as tripas coração para poder limpar isso. Né? Outras igrejas, seja ela cristãs ou não, fazendo também vários tipos de rituais para tirar, mexendo com a boa-fé das pessoas. Né? E assim vai. Mesmo nós messiânicos, quantas pessoas com má fé? E quantas pessoas de má fé vêm para encontrar grupos de boa fé? Porque quer encontrar uma brecha para também tirar proveitos. Isso tudo vai ser limpo. Alguma coisa vai acontecer que essa grande limpeza vai afetar muita gente. Já está afetando, né? Está afetando. O lance maior é que nós temos que estar do lado certo do rio. Temos que estar do lado.
Que a hora que essa barragem espiritual se romper, nós temos que estar do lado certo. Porque senão nós também seremos engolidos. Não é? Às vezes o nego fala de corrupção, o nego que roubou milhões, muita coisa e tal. Cara, coisa simples. E a corrupção espiritual? Essa talvez seja mais grave do que a da matéria. Porque a da matéria, ela se corrói. A espiritual é complicado. João de Deus. João de Deus é um exemplo disso. Corrupção espiritual. Né? E quantos outros que usam a fé das pessoas? Eu sou do Nordeste. Muito novo para São Paulo. Mas às vezes que eu viajei para lá, para alguns locais, eu faço questão de ir nas cidadezinhas e ver as igrejas, as missas. Eu adoro ver essas coisas. Então, quando eu fui, por exemplo, em Juazeiro, fui para o Crato e fui para Juazeiro do Norte. Eu fui lá na igreja de Padre Cícero, eu vi a fé daquelas pessoas, dos romeiros, que é uma coisa assim que emociona. Todo mundo com seu chapéu de aí como é que chama? Que faz as de romeiro, né? Uma ladeira gigantesca, o pessoal ia de joelho, aquele negócio lá. E depois que nós fizemos a oração lá, passou 1 ou 2 anos, o Papa, a Roma não perdoou o Padre Cícero e foi beatificado. Não é muito doido um negócio desse? Mas assim, quantos religiosos usam da má fé para poder se dar bem? Eu viajei para Rio Preto, Deus só deu sim. E lá nós vimos uma coisa interessante. Nós vimos lá tem muita plantação de seringueira. Aí passando no lugar, eu falei assim, aquilo ali é do padre. Aquilo ali é do padre. Aquilo ali é do padre. Fazendas. Aquela clínica é do padre. Eu falei, mas que padre é esse que tem um patrimônio desse? Aí fui na igreja lindona, o padre também. Fui conhecer a obra do padre. Tive que abaixar a cabeça. Ele é franciscano. Frei Francisco. Ele criou se não me engano, uma clínica, um hospital, se não me engano, lá primeiro, e criou uma linha de gestão. Aí o pessoal que tinha outros locais, não aguentava mais, falava assim, Frei, só pode assumir, que eu não aguento mais, doava. Então ele criou um império. E muitas clínicas de recuperação, os recuperantes, por assim dizer, adictos, né, trabalham nesses locais para ter atividade. É um negócio gigantesco. Gigantesco. Tudo que é feito reverte para construir hospital, para ajudar a população e tudo mais tal. Né? Aí nós descobrimos que ele tem um hospital no Rio, quase no Brasil todo, tem vários hospitais que ele administra. Aí nós vimos uma maquete de um barco. Quando o Papa veio ao Brasil, eu quero conhecer o Frei Francisco. Aí eu vi uma obra dele e falei assim, o senhor tem um barco? Para ajudar as pessoas? Lá no Amazonas, por exemplo? Não temos. Devia pensar em ter. Eu disse, sim, senhor. Cara, o homem saiu de lá, mandou fazer o pessoal está construindo um barco hospital para ajudar o pessoal ribeirinho lá do Amazonas. Então, todo o dinheiro das obras sociais são totalmente revertidas para obras. A gente até ouviu lá, né, que até a família dele ficou brava, porque queria uma herança. E ele já deixou tudo sistematizado, é da obra, não é nada dele. Está construindo um hospital gigantesco. Então, assim, quando a pessoa tem esse comprometimento com Deus, cara, não tem corrupção. Não tem corrupção. Né? As pessoas querem levar vantagem. Aí depois reclamam que surge processo de purificação na pessoa. Por que apareceu do nada um câncer? Por que apareceu um isso ou aquilo? Alguma razão tem. Ou é sentimento, ou é pensamento errado, ou é atitude. Nada vem de graça. Eu uso as palavras para poder magoar e ferir as pessoas. Meu amigo, logo, logo eu vou me lascar na garganta. Alguma coisa vai ter. Eu vejo, eu julgo as pessoas, eu aponto o dedo, eu recrimino, eu faço fofoca, eu faço intriga. Vou purificar da onde? Da vista, dos ouvidos, da boca. Pessoas que usam da má fé, mentem. Aí eu vou inventar um problema físico para poder ter a vantagem de algumas situações. Tem um caso aqui, uma pessoa está na cadeira de roda porque você se lascou. Mentiu tanto usando o nome de Deus para poder dizer que era deficiente que agora está.
Nada vem de graça. Deus ouve tudo. Deus ouve tudo e vê também. Então não vem com conversinha furada que eu sou um coitado, eu sou uma vítima, eu sou um perseguido. Não, Senhor, meu, tu tem o que tu merece. Ganhei na Mega Sena. Graças a Deus, mereceu. Perdi tudo que eu tinha. Graças a Deus, mereceu. Essa palavra merecimento, ela envolve várias situações. É o merecimento do mérito e também o merecimento para entender a purificação, para preparar para uma missão maior. Você pode ter perdido aqui para receber maiores lá. Né? Você perde aqui para receber algo maior lá. A graça está em como você vai sair daqui para chegar lá. É a jornada que você vai seguir. Não entende. Eu perdi porque eu sou um infeliz, um karma, não sou um desgraçado. Não. Mereceu. Agora tenta entender por que Deus fez isso. Onde Deus quer que você chegue. Ou ele quer o que Ele quer que você enxergue que você não enxerga. E às vezes Deus tem que dar uns tabefes em você para você acordar para a vida. Ele te dá um aviso. Não entendeu. Dá outro avisinho. Não entendeu. Dá outro aviso. Tá difícil, né? Aí ele te joga uma pedra na cabeça para você cair. Aí você, agora entendeu? Olhou para trás e viu o que você fez? Nada acontece por acaso. Tudo está no controle de Deus, nas mãos dele. Nós só temos que ser obedientes. Ser religioso não é ser Zé Ruela, não é ser xarope. Ser religioso é você ser feliz. Tendo Deus com você sempre. Ué. Não é? A pessoa pensa que ser religioso é ser fanático. Não é assim. Exu Sama tem umas paradas dele que a gente fica encantado. Mas assim, o que eu aprendi hoje? O que eu aprendi ontem? O que eu aprendi anteontem? Nós, se perguntar a maioria aqui, o que nós comemos ontem, a maioria não vai nem lembrar. Né? O que comeu ontem? Né? Sabe por quê? Porque nós não prestamos muita atenção aos detalhes, aos sinais de Deus. Aos sinais de Deus. Na segunda-feira, que estava um vulco-vulco aqui danado, chegou um rapazinho para receber jorei, já tinha um outro casal que tinha saído, mais um outro e outro. E um rapaz veio e, olha, eu venho para cá porque aqui é um chamado de Deus. Né? Só isso já atendeu ele uma vez. Eu posso receber a oração? Falei, claro. Aí colocou, e ele segura a mão no coração, né? Ele fica recebendo jorei com a mão no coração, e bem concentrado. Aí eu falei assim, eu posso agradecer? Eu falei, claro que você pode. Aí ele foi e me pegou um pacote de farinha, de trigo. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso oferecer, isso aqui eu ganhei, eu posso oferecer isso aqui de gratidão? Eu falei, claro, com muita honra. Isso aqui vai no culto mensal no altar, como oferenda de gratidão sua. Não é? Veja, aí você deu um saco de farinha. Não, presta atenção nos sinais. O nome dele é Tiago. Né? Eu dei muito material para ele e falou assim, você pode abrir um versículo da Bíblia para mim? Foi claro. Aí eu abri. E coloquei o material para ele ler lá. Eu fui lá, Reis 21, 22. Não, 22, 23. Depois eu fui ver o que era. Né? Mas o que foi interessante foi a farinha de trigo. O que o trigo representa? Não é prosperidade? Não é? Não é? Então, ele me deu prosperidade. Na humildade que ele tinha, na simplicidade dele, ele me deu a riqueza dele, que era o pacote de farinha de trigo. Ele deu tudo o que ele tinha. O nome dele é Tiago. Tiago é irmão de Jesus, biblicamente falando. Veja, as pessoas falam assim, mas vocês não são cristãos. Não, filho, nós somos cristãos sim. Nós temos uma cristandade muito maior. Exu Sama, dentro de um grau, vamos colocar assim,
também tem essa cristandade, como nós também temos um Cristo interior, que a Missão ID fala muito bem sobre isso, o nosso Cristo interior. É que as pessoas rotulam, né? Então, o sinal dele foi, ele recebeu o joelho com a mão no coração. Disse que chegou aqui porque ele se sente, quando vem para cá, ele se sente como um chamado de Deus, né? Toda vez que vem aqui, pede para poder abrir a Bíblia para ele ler de noite. E me deu de presente o trigo. Aí você vê, volta lá atrás um pouquinho. Já falei isso aqui em aula, quando nós tivemos a revelação da arte de Jorê na Igreja da Congregação Cristã do Brasil, que um ancião leu o livro de Ruth e falou que estava nascendo uma nova igreja, que tem pessoas da igreja que não eram daqui porque estava sendo essa igreja nova e para lá. O livro de Ruth é interessante, porque fala que ela voltou, se eu não me engano, para Israel, eu não lembro agora, que ela foi trabalhar na colheita do trigo. É muito doido, cara. Né? Então, vejam, prestem atenção nos sinais. Quando vocês fazem uma oração perante o altar, pede para Deus me chamar alguma coisa, preste atenção nos sinais. Ele vai te responder muitas vezes através de terceiros. Só que não presta atenção. Não é? A gente, se você sentar aqui na frente do altar, quietinho, respirar fundo, fazer sua oração e pedir para ele um sinal, vem muito rápido. Vem assim, ó. Então, quando vem, você pega. A Sama fala que a boa sorte, a deusa da boa sorte, quando ela passa, o penacho dela é aqui na frente, não é aqui atrás. Então, se você não pegar na hora que pega, dançou, porque você vai pegar atrás, não tem. Né? Então, quando vierem os sinais, pega e guarda. E veja o que Deus quer te mostrar. Certo? Sexta-feira, nossa limpeza para o culto mensal. Sábado, nosso culto às 17 horas. Segunda-feira é feriado, é carnaval, mas nós vamos abrir a igreja. E terça-feira é feriado, o pessoal do tem que desfilar, a missora também tem que ir para o bloco, vai ser uma quermesse. Né? Então, quando a gente tiver que rezar, vamos rezar de corpo e alma. E quando tiver que se divertir, se divirta também de corpo e alma. Quando eu estava com o grupo de jovens, a gente, na hora de fazer bagunça, para fazer algum seminário, a gente era umas pestes. Mas quando a gente, nos nossos 20 anos, bora dedicar, agora é sério, o pau comia. Não tinha para ninguém. Não tinha para ninguém. Eu estava conversando com um amigo meu, o Tonete, que é ministro agora, o Márcio Pincinato, uns amigos nossos. Era mesmo, falar bem assim. Na hora de bagunçar, a gente bagunçava pra caramba. Mas na hora de dedicar, de fazer atividade externa, qualquer coisa que fosse, não tinha para ninguém. Se eu posso ser o melhor na bagunça, eu vou ser o melhor na reza. Não é? Simples assim. Primeiro, eu vou ter proteção. Não é cumprir minha obrigação. Eu fiz a minha parte com Deus, é meu comprometimento. Agora eu vou me divertir. Se acontecer alguma outra coisa lá, é porque tinha que ser. Mas eu estou bem. Se eu tiver que morrer em seguida, acabou um culto mensal aqui, eu morro com a sensação de dever cumprido. Porque eu fiz o meu melhor. Né? É assim. Sem peso na consciência. Depois que está lascado, eu devia ter feito, né? Eu devia ter ouvido. E se não tem na fé, não. E se lascou, né? Então, muito obrigado a todos. Uma boa missão. E bora ajudar as pessoas que elas estão precisando. Muito obrigado.